Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao PsiPod. Eu me chamo Raíssa Santana, sou psicóloga clínica e host do podcast. Hoje, como é nosso primeiro episódio, vamos nos apresentar um pouquinho e vou conversar com vocês sobre a nossa experiência aqui hoje, né? Então, me apresentando, né? Eu sou psicóloga clínica, como mencionei. Eu trabalho hoje com a TCC e com a neurociências, né? Então, essas são as minhas abordagens. O foco do meu trabalho hoje é em transtornos ansiosos e relacionamentos, né? E hoje aqui o nosso PsiPod tem a proposta aí de trazer experiências reais e como a psicologia vai poder ajudar vocês através de estratégias, de ferramentas, a como a gente vai enfrentar aí as dificuldades do dia a dia. A gente tá tentando justamente descomplicar a vida de vocês e trazer um pouquinho da nossa experiência também. Então, nosso objetivo é conversar não só com a mente de vocês, mas também com o coração. E a cada tema, tenho certeza que a cada episódio vai ser algo muito legal, muito gostoso de assistir. Hoje, nossa convidada especial, Patrícia Ramos, né? Psicóloga, amiga pessoal muito querida. E seja muito bem-vinda, Paty. Seja bem-vinda. Obrigada, menina. Vou ler um pouquinho aqui o currículo da Paty. Ela é psicóloga, especialista em promoção à saúde, mestre em promoção à saúde. Ela é gestora em saúde mental por mais de uma década e trabalhou em muitas instituições renomadas, né, Paty? Muito bom. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada, gente. Uma honra estar aqui. E obrigada por me escolherem para o primeiro episódio. Eu quero agradecer muito, tá, Raíssa, Michele? Vocês moram no meu coração. Ai, que delícia. E eu sou a Michele Rodrigues, também a host do podcast junto com a Rai. Eu sou psicóloga clínica, especialista em autoestima e confiança, em relacionamento e coordeno um grupo terapêutico para mulheres para a superação da dependência emocional. E meu foco de trabalho hoje são relacionamentos difíceis de alto risco, como relações tóxicas, abusivas e relações de dependência. E hoje a gente tem um tema muito impactante, difícil e especial ao mesmo tempo, né? Acho que é um tema que traz um mix de sentimentos que é como lidar, como superar a dor do ressentimento após uma traição. E para a gente poder começar, né, falando sobre a traição, acho que é importante a gente ressaltar de quem de nós não já foi traído em algum momento, né, da nossa vida, seja um relacionamento de amizade, trabalho, familiar, um relacionamento amoroso, conjugal. E esse tipo de traição, independente do relacionamento, sempre vai trazer muita dor, né, Rai? Sofrimento, ressentimento, mágoas, e independente dos caminhos escolhidos também, né, depois que a gente descobre essa traição, é sempre muito difícil lidar com as dores que vêm a partir disso. A gente tentou concatenar o que é traição a partir das nossas experiências clínicas, de um jeito bem descomplicado e através das teorias que a gente entra em contato. E traição é a falta de fidelidade, a falta de confiança, a falta de compromisso, que, né, é a fidelidade. E não tem como a gente falar de traição sem a gente falar da fidelidade ou da infidelidade, como seria então a quebra dos contratos que a gente estabelece, sejam eles de uma maneira verbal ou não verbal, direta ou indireta, é a quebra dos contratos que a gente faz com a gente mesmo, porque a gente pode, né, trair a gente mesmo, e a traição inicialmente ela é a traição dos nossos próprios acordos e combinados, e a traição também, a quebra desse contrato, desse acordo com as outras pessoas, com quem de repente a gente está traindo. E atender os próprios desejos, né, sem desconsiderando ou considerando o que as outras pessoas vão sentir, também é traição. E o problema aqui não é nem a gente desejar, porque a gente é um ser desejante, né? Não tem como a gente controlar o sentir. Mas o que a gente faz com o desejo, aí é que é a questão. E aí que entra a infidelidade, né? A quebra desse acordo. E essa infidelidade, que é a traição, ela traz sempre muita ruptura, ela traz dor, ela traz sofrimento, ela traz um pesar, ela é um luto, né? E como um luto vai passar por todo o processo dolorido de um luto.
E os caminhos que a gente escolhe seguir, seja de uma reconciliação ou seja de um término, ele vai passar também por um processo de decisão e que tem impacto e sofre influência de vários fatores, como, por exemplo, a cultura, o contexto social, o gênero, a religião, a duração do relacionamento, a qualidade dessa relação, as circunstâncias que foi a traição, se houve ou não arrependimento, e até como foram as atitudes, né, da pessoa que traiu pós-traição. Mas independente dos caminhos que a gente vai escolher e dos contextos, dos fatores que influenciam, uma das coisas que a gente, nos bastidores, né, enquanto a gente estava pensando sobre o tema, a gente chegou à conclusão é que a maior dor que a gente pode lidar após uma descoberta de uma traição é o ressentimento. E pensando nisso, e para começar, para aprofundar ainda mais esse tema hoje sobre como lidar então com a dor do ressentimento pós uma traição, a Rai vai contar pra gente uma história. Sim. Então... Vamos lá, uma história intrigante aí, depois a gente tenta descobrir de quem que é essa história, Sim, né? Eu vou ler pra vocês, tentando trazer um pouco aí da emoção, e no final a gente descobre de quem que é. Então vamos lá. Uma conta de telefone é encontrada com muitas ligações para o mesmo número. Curiosidade avança e a decisão de ligar para o número ganha força. Uma voz feminina atende. Um buraco no chão se abre. Uma dor nunca experimentada que paralisa todo o corpo, pois há evidências de um relacionamento extraconjugal. O buraco não é mais no chão, mas sim na alma. O medo do fim de um sonho, o medo de ser a verdade da qual nunca eu queria me deparar. A verdade é encontrada depois de uma sessão de tortura, depois de muita fuga para enfrentar essa realidade. O perdão, ele vem como uma chance, como uma esperança, mas o telefone é reencontrado depois de uma década. Não com uma conta, mas com mensagens para uma outra mulher. O buraco já estava cavado no chão e na alma. Só houve um retorno para a mesma dor e o mesmo medo. Chega a arrepiar, né, gente? Nossa. Gaslighting foi a maneira encontrada para a nova tortura. Será que estou mesmo louca? Será que tudo isso é da minha cabeça? Será que o problema sou eu? Uma nova reconciliação, uma mudança física e estrutural no foco de resgatar uma relação já perdida. Uma história construída, uma vida desconectada. Não foi uma simples caminhada de segunda milha, foi uma jornada de muitas milhas para um outro país na mais pura tentativa de resgate. Uma doença brutal caminhou paralelamente à recuperação da relação, mas mesmo depois de tudo isso, depois de tanto esforço, o telefone é reencontrado com novas mensagens. Adivinhem? Para a mesma mulher. O telefone foi o divisor entre a dor e a libertação, entre a vergonha e a paz, entre o fim e o recomeço. Hoje, esse telefone não tem nenhum barulho, nenhum toque, nenhum significado, porque escolhi não reviver, não reexperimentar, não ressentir o que me roubou a paz. E aí, gente? Uau. Difícil. De quem que é essa história? Essa história é minha. É minha história. É minha história, eu vivi isso. Difícil, né, Paty? Sim, eu fiquei... eu vulnerabilizei muito para vocês a minha vida e a decisão de vir gravar, né? A gente... Foram várias conversas que depois eu fiquei com medo, mas essa é a minha história. Sim. E, Paty, conta pra gente como foi pra você viver isso, como foi experimentar, assim, a gente conseguiu resumir um pouquinho aqui a história, né, através desse storytelling, mas conta pra gente, assim, como foi essa experiência pra você, como você lidou, consegue trazer algumas informações a mais, até para o público entender um pouquinho o cronograma, a linha do tempo. Como tem uma linha de tempo, né, uma trajetória, né, então
eu tinha aproximadamente 3 anos de casada, eu era muito nova. E eu sentia que tinha alguma coisa errada. Mas eu não sabia fazer a leitura, eu não tinha ferramentas de comunicação para entender o que, de fato, eu tenho um problema, né? Eu confio. Sempre quando eu vou no processo terapêutico, a minha terapeuta fala, seu problema é crédito, você oferta muito crédito. Sim. Né? Então, assim, não passava que eu pudesse viver essa experiência, não passava na minha mente. E então, assim, a primeira descoberta, ela foi muito traumática, muito traumática. Eu realmente comecei a ver as ligações, fiz a ligação, colocava na minha mente várias justificativas. E quando você vê, tipo assim, não, você está negando a verdade. Então, assim, eu comecei a ter crises, como se fosse uma crise de pânico. Dificuldade para respirar, taquicardia, sudorese. Porque quem me conhece, a minha mão tá gelada agora, tá suando. Esses são sintomas muito fortes quando eu tô num nível de ansiedade muito forte. Mas nesse momento eu fiquei muito confusa. Eu lembro que a confusão é como se alguém tivesse dado um tapa no seu ouvido, você não fica tão desnorteado que você começa a ficar confusa. Eu me lembro daquela confusão e eu não sabia qual era o próximo passo, né? Então, era umas 3 horas da tarde, eu falei assim, bom, às 6 horas da tarde eu vou encontrar e vou conversar sobre isso. Mas essas 3 horas, assim, foram as 3 horas mais pesadas da minha vida, porque eu não conseguia, eu ficava em agitação motora, eu não conseguia entender o que estava acontecendo e não sabia como me comportar. Acho que você falando, eu me lembro muito das fases do luto mesmo, né? Aquele primeiro momento do choque de você... E enquanto a Rai estava contando a história, eu estava visualizando, né? Vivenciando como se eu estivesse ali na cena, observando. E o que me vem é você pegando ali a conta telefônica, né? Olhando para aquilo e é o choque. É um choque do primeiro momento. E aí, de repente, de falar, não, é isso mesmo que eu tô vendo, não é possível, não acredito que é isso que eu tô vendo. E aí, né, aquele rápido processo de negação. E porque isso traz muita dor, né? A gente olhar para aquilo e validar que não é isso aqui mesmo que eu tô vendo. O fato de eu ser psicóloga, Michele, me ajudou numa coisa. Eu já sabia as fases eu já sabia que eu ia entrar em choque, eu sabia que ia negar, eu sabia que ia fazer a barganha, eu já sabia essas fases. Mas a negação é uma fase que existe esperança que seja mentira. Principalmente nessa situação, né? Tipo, cara, eu vou... Não, isso não tá acontecendo. Por quê? Porque tem uma esperança que não seja verdade. Sim. E eu sou a pessoa que pego os gravetos de esperança e fico lá agarradinha. Sim. Então, assim, na negação, o que aconteceu? Como eu tinha... A psicologia me ajudou a ter uma consciência ampliada dos problemas, né? Então, eu peguei e falei, não, eu vou ter que conversar. Eu vou ter que entender. Né? E nisso numa briga interna ali, de repente, Comigo, né? Exato. Eu sei o que tá acontecendo, mas eu preciso fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo... E aí é aquela coisa de o que é racional e o que não é racional. Porque mesmo tendo conhecimento... São processos que acontecem automaticamente, né? E que independente da gente saber ou não... A negação da realidade, ela é confortável. Sim. Ela te distancia da dor, Sim. né? Ela te distancia da dor. Ela é um mecanismo de proteção, né? Até trazendo um pouquinho esse viés da neurociências, a gente sabe hoje que a dor emocional, né? Então, a dor de uma traição, qualquer tipo de angústia ali, né? Dependendo da situação,
ela se assemelha muito para nossa mente, para o nosso cérebro, com uma dor física. Então, a gente ativa 2 áreas muito semelhantes, que é o córtex cingulado e a ínsula. Então, são 2 áreas que justamente são ativadas em uma situação como essa, né? Muito, muito semelhante a uma dor física, real, concreta. Como se tivesse quebrado uma perna ali, né? Exatamente. Não só isso, mas eu vejo que as pessoas no consultório, né, e na vida, assim, falam, eu preferia estar com o meu braço quebrado, a minha perna quebrada, do que estar vivendo isso. Né? Eu quero arrancar essa dor com a mão e eu não posso. Porque a dor física, você consegue visualizar e resolver. E a dor emocional, não necessariamente, né? Não necessariamente. Às vezes leva o time da dor emocional é muito diferente. Muito. Ela vai e volta. Ela tem daqui a pouco você se distrai, exato. né? E aí até depois a gente pode comentar um pouco sobre isso, mas é algo que grava na cabeça, né? Uma coisa que fica ali gravado na tua memória. Sim. E você vai levar um tempo da tua vida pra superar e pra trabalhar. Diferente de uma dor física, que às vezes uma semana, um dia você resolve. Exato. Se você cair no chão, machucar o seu joelho, a dor ela tem um começo, meio e fim, né? Tem uma inflamação, tem ali uma lesão da sua pele, mas a partir do momento que você começa o tratamento, você não vai ficar brava com o chão, ou brava porque você se tropeçou, entendeu? Então, acabou. Sim. O processo ali, o machucado, ele tem um processo muito simples de ser resolvido. Sim. Metiolates, né? Se ainda existe. Na época que aquele metiolate... Na minha época, ainda era aquele metiolate que ardia. Mas aí você sabia assim, bom, vai arder, vai doer, mas vai melhorar. Mas tem uma função de tempo. Vai Agora, passar, você... A dor de uma infidelidade, ela tem um peso que você não consegue mensurar. Foi legal que você colocou que, assim, a infidelidade é a quebra dos acordos. Uma quebra primeiro consigo mesmo. Então, se eu falo, eu serei uma pessoa honesta, e eu entro num processo de infidelidade, eu já quebrei um acordo comigo. É um valor. Né? Então, eu gosto muito da terapia de aceitação e compromisso quando ela tem aquela tarefa. Os seus comportamentos estão de acordo com os seus valores? São coerentes. São coerentes? Né? Essa é a palavra da terapia de aceitação e compromisso. Tem coerência? Então, se não tem coerência, alguma coisa que precisa ser revista. E, só que, eu acho que a gente conversa pouco sobre isso como psicólogas, que antes da fidelidade tem um outro processo, né? Que é a lealdade. Eu convivi com algumas pessoas que tiveram problemas de lealdade, não de infidelidade. E é muito interessante que a lealdade, ela vem também da palavra lei. Sim. São os acordos implícitos, explícitos. Tem acordo que você não precisa falar. Não vai ficar olhando uma mulher, né? Quando eu tô aqui perto. Assim, são coisas implícitas. Mas antes desse processo da quebra de algo tão, né, forte, tem esse desvio. E são pequenos sinais. São pequenos sinais. Aparecendo. E eu vejo que nesse processo tem muito de uma comunicação que não foi totalmente desenvolvida. Então, uma das tarefas que eu tenho no meu trabalho é fazer revisão de prontuário. Eu amo fazer isso. E sempre quando eu vou ler as histórias, eu sempre vejo que os processos comunicacionais, como assertividade, franqueza, elas estão totalmente ligadas à falta de lealdade. Lealdade é um comportamento super aprendido. Sim, sem dúvida. E super estimulado. Então, não tô bem, não tô feliz, não tô satisfeito, não gosto Coisas disso. Básicas, né? Olha a promoção, a prevenção que isso pode levar, né? Sim. Até coisas básicas e bobas do lado da cama que você quer dormir. Às vezes você passa anos e anos dormindo do lado da cama e de repente você odeia. Você fala, gente, eu não gosto de dormir desse lado. Sim. E são coisas realmente que às vezes são
são tão rotineiras da rotina, pequenas, pequenas, né? mas que podem levar a Até porque a vida é feita de pequenas coisas que vão se somando e que Sim, se tornam exatamente. grandiosas, né? Sim. Ao decorrer do tempo. E até um ponto, Paty, que eu acho que assim, na traição a gente entende que não existe justificativa, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o que é justificar, né? Se a gente for olhar aqui o significado de justificar, é apresentar razões ou argumentos que explicam ou defendem determinada ação, opinião ou decisão. É fornecer uma base lógica de evidências para tornar algo compreensível e aceitável. Então, assim, a traição em algum momento vai ser aceitável? Não, não. Mas a gente entende que existem ali num relacionamento, né, fatores de risco. Então, coisas que, como a gente está conversando aqui, né, a quebra de lealdade, a dificuldade de comunicação, e existem fatores protetivos. Né? Então, um relacionamento onde existe parceria, onde existe conversa, né? Onde existe segurança, compromisso, tudo isso são fatores protetivos para uma relação, para uma traição, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente sabe que não justifica, mas existem coisas que deixam esse ambiente, né? Deixam o relacionamento fragilizado. E mais propício para isso acontecer, né? Mais então, propício, exatamente. O não conversar sobre os desejos, não conversar sobre os valores, o não conversar sobre sonhos, sobre futuro, né? A gente acaba também, isso em relações a longas datas, né? Acaba acontecendo quase como se fosse uma mente compartilhada, um emaranhado de um do outro. E a gente passa um tempo junto com a pessoa e fala assim, não, peraí, do que eu gosto? Meus amigos é tudo em comum, a família tá em comum, eu faço tudo junto com a pessoa, a gente faz tudo junto, não saio mais com os amigos, não vou num cinema à tarde sozinho, não tô sozinha com a minha própria companhia, e isso vai acontecendo de uma forma muito natural, pela rotina, pelos afazeres, pelas obrigações. E a gente tem pouco dessa individualidade, que é diferente do individualismo, da gente querer fazer tudo sem pensar nas consequências. Tá? A individualidade na relação, ela é muito importante. E às vezes, por não ter esse tempo também, como a Rai falou, pode ter uma explicação, né? Pode explicar um porquê de uma traição, mas que, de novo, não é justificável, porque daí a gente volta para a questão da comunicação. O quanto a gente precisa, se algo, né, não tá sendo satisfatório dentro da relação, a gente precisa comunicar para o outro. Um dos pontos que eu me lembro é que eu criei justificativas. Olha que terror que eu fiz com a Patrícia. Então, sem conversar com a outra pessoa, eu criei várias justificativas. É porque eu trabalho demais. É porque eu engordei. Porque de repente eu não faço programas nos finais de semana de casal. Enfim, as justificativas, elas são um passo para o ressentimento, bem importante. Então, você começa E eu tenho eu acho que pela profissão aí é muito ruim, né? Por ser psicólogo, sempre você vai escutar o outro com aquela escuta de não julgamento. Qualificada demais. Qualificada demais. Não é pra qualificar. Ai, que raiva, que raiva. Nesse momento não dá pra ser tão qualificada. Esse final de semana que passou, eu encontrei uma amiga minha, ela falou, mas caramba, a sua escuta, você já vem com tudo pronto, Patrícia. Você nem sabe se outra pessoa tá pensando nisso, você já fez um... Falei, gente, talvez isso é um problema da gente como psicóloga. Poxa, aqui tá a ausência de julgamento. A infância do fulano foi assim, tem isso, tem aquilo. E aí as justificativas acabam sendo lesivas quando você não entende que o problema não é seu nesse ponto. Exato. Eu acho que todo mundo, né, a gente não está aqui para julgar certo, errado. Eu gostei do que você colocou, Raíssa. Todo mundo já passou por uma experiência de traição e todo mundo já foi um traidor na vida. Igualamos. Sim. De alguma maneira. De alguma maneira. Qual é o ponto aqui?
a partir do momento que eu tive essa experiência onde eu era o protagonista da traição, qual foi a minha atitude depois? Bom, eu aprendi. Na adolescência, traí um namorado, acabou. Não quero essa experiência nem para mim, nem para o outro. Repertório bem ampliado de resolução de problema. A partir do momento que isso se torna recorrente, você não consegue. Opa! Sim, né? Porque daí a gente já vê que é um comportamento repetitivo, né? Sim. Porque existe, e aí até um dos fatores que contribuem para uma reconciliação ou para um término, para essa decisão, é realmente o contexto que a traição aconteceu, como foi o comportamento da pessoa após a traição e se aquilo é recorrente ou não, ou seja, foi um contexto, diga assim, aconteceu, não foi algo premeditado, não foi algo escolhido, não foi algo buscado, né? Simplesmente, sei lá, tá passando por um problema no trabalho e aí você se envolveu com uma pessoa afetivamente, né? Esse é um cenário. Outro cenário é você entrou no Tinder e você buscou alguém. É uma busca ativa, é uma busca intencional. São É cenários uma decisão pensada. muito diferentes. Né? Muito diferentes. E isso, enfim, faz a gente, de repente, passar por esse processo de decisão pensando nesse contexto. Mas eu achei muito importante, interessante isso que você trouxe, Paty, de você buscar justificativas, porque eu acho que isso está muito linkado dentro da fase de uma negociação, né? Que é aquela negociação de uma barganha. Que é para a gente se afastar um pouco da fase anterior, que é da raiva, porque a gente, nesse momento, eu penso o luto como um processo que vai acontecendo em fases, né? Então, é o choque, aí, de repente, a negação para você não entrar em contato com a dor que vai vir depois, porque quando você entra em contato com a dor, ou seja, você racionaliza de que fui traído, você fica com uma raiva, você fica com raiva de você, com raiva do outro, com raiva do mundo, com raiva de Deus, perguntando por quê da vida. Justo eu, né? Justo eu. E aí você vai pro processo da negação, da negação da negociação, que é a posterior, ainda tentando, tipo assim, não, mas será que é isso mesmo? Não, acho que tem alguma chance ainda. De repente, eu acho que fui eu que não me vesti bem, fui eu que não sei lá, não dei atenção. Eu tinha uma lista enorme de coisas que eu não compunha, que eu não alcançava. Sim, e que a gente traz essa culpa pra gente muito naquele processo da terapia cognitiva, dos erros cognitivos, da personalização, como se a culpa fosse nossa e não do outro. Então, a gente se autorresponsabiliza, se personaliza e tira essa responsabilidade um pouco com o outro. Porque se a gente traz pra gente essa culpa, é como se a gente pudesse fazer alguma coisa. Tem o controle. Né? Se eu falo que é o outro culpado, que intervenção eu tenho sobre isso? Nenhuma, né? Nenhuma intervenção. E na terapia do esquema, também ainda pensando nesse mesmo viés de culpa, a gente tem aquelas vozes internalizadas que a gente ouviu ali, de repente, de pessoas importantes da nossa vida, do tipo assim, se traiu é porque não tinha em casa, procurou fora. Ativa algumas crenças, Ativa muitas crenças. É uma situação de ativação de várias crenças. E aí traz racionais. Crenças irracionais. Totalmente. Não, às vezes, assim, justamente, as pessoas nem sempre elas vão perceber essas crenças, né? Essas crenças, elas podem ser descobertas através justamente dos seus pensamentos. Então, assim, o que você tá pensando diante dessa situação? Ali é uma evidência, né? Sim. Ali te traz ali algum sinal de qual que é essa crença, de como que é essa crença, né? O que você realmente acredita? Na verdade, a crença nada mais é do que aquela opinião enraizada que você escutou na infância, é a opinião que você tem sobre si mesma, a opinião que você construiu ao longo da vida, com base nas suas experiências, com base... enfim, no seu histórico familiar, né? Com base ali naquele contexto de família, casa, colégio. Então, a gente vai construindo, né, essas crenças. E muitas delas são disfuncionais. Total. Então, o exemplo que a Michelle trouxe, né? A crença de, bom, se a pessoa traiu é porque eu tô deixando a desejar. Homem que trai é porque não tem casa, né? Não Ou teve mulher... aqui, não teve aqui, buscou em outro lugar. Buscou você que não... Várias são as falas, né? E principalmente para
para nós mulheres dentro desse contexto de que se aconteceu é porque você não foi suficiente, Sim. faltou alguma coisa em você, não é porque o outro faltou com a lealdade, enfim. Faltou beleza, faltou corpo. Uhum, Até quebrando sim. um pouco o gelo, mas assim, se a gente for parar pra olhar, né, recentemente, quem foi traída, né? A Isa, maravilhosa, cantora. Exatamente. Shakira. Shakira, Shakira acho fez que a uma música. Gisele também. Então, assim, gente, beleza, né? Você pode ser tudo, não Exato. importa, né? Não justifica. Sim, Exato. esse é um tema tão esse final de semana tive Tem muita coisa para explorar. muita coisa. Esse final de semana, né, passei com uma amiga e a gente conversou sobre responsabilidade emocional. Uhum. É um tema que é pouco também pesquisado, mas a responsabilidade emocional, ela tem totalmente conexão com cumprimento de promessas e compromissos. Compromissos emocionais, promessas emocionais. A gente vê muitas pessoas responsáveis financeiramente, responsáveis socialmente. O cara tá lá, trabalha, a mulher tá lá, né, presente. Eles conseguem ser bons gestores de uma vida. Mas por que não trazer essa mesma integridade, esse mesmo para o campo emocional? O campo emocional, as consequências são diferentes, as recompensas são diferentes. E às vezes é um processo tão solitário que é cognitivo. Que se dane, eu vou fazer isso e ninguém vai saber. Existe, né, Sim. a possibilidade de não ser descoberta. Exatamente. Eu vou ficar, isso aqui é um problema meu, eu mereço. Né? Eu tinha uma amiga que queria muito emagrecer. E ela passava na frente da Lindy e falou assim, mas eu mereço essa barra de chocolate. Como assim? Você faz exercício, você faz... Existia esse acordo interno que era totalmente contra aquele valor. E, pô, você está sendo irresponsável emocionalmente, porque você está colocando sua emoção de eu quero, eu desejo, eu vou fazer isso, e você está comendo essa barra de chocolate, está totalmente em desacordo com o que você quer a longo prazo, que é ser magra. Mas eu vejo assim, responsabilidade emocional, ela é um comportamento aprendido. Na verdade, quase todos os comportamentos são aprendidos, né? A gente vai repensando eles, o processo de aprendizado, ele é muito longitudinal. E a gente vai aprendendo, desaprendendo. Mas a partir do momento que você se considera apto para se relacionar, a responsabilidade emocional, ela tá aí, entre ser leal, ser honesto, ser franco, né? Tá dentro do combo, né, de uma relação que pode ser saudável, né, ser responsável. E interessante isso que você trouxe, Paty, porque dentro, né, da minha vivência clínica, eu já escutei várias vezes de pacientes queridas que escutaram de familiares, enfim, de pessoas passadas a seguinte frase: pelo menos ele banca a casa. Pelo menos ele traz comida para dentro de casa. Nossa. Pelo menos ele cuida dos filhos. Você é a principal, você é a esposa. Você continua estando num lugar de posição, privilégio, né? Como se estar ali é ser um privilégio, né? E pensando nesse acordo do combinado financeiro, mas que está totalmente sendo desconstruído, sendo destruído, não sendo considerado o acordo que é emocional. E que tem também, e aí claro que esse é um tema bem extenso e que a gente pode até trazer num outro episódio, mas tem, a gente não tem um ensinamento, uma psicoeducação desde criança e de adolescente, na escola. Nada, né? Isso é muito das famílias, a perpetuação do que as famílias fazem, né? Mas a gente não tem esse aprendizado sobre conversar sobre o que é responsabilidade afetiva, sobre os acordos emocionais que a gente tem. A gente não fala, então a gente fala sobre acordos financeiros, a gente faz acordos financeiros, a gente faz acordos sobre sociais, sobre as coisas de casa e conversamos sobre isso, mas a gente não faz acordos emocionais mesmo. E sabe aquilo que parece, mas não é? Então, uma coisa que... e aí você falou dos acordos que são intrínsecos, explícitos e implícitos, eu coloquei implícitos e explícitos. Os implícitos, eu acho que vem aí um pouco... Eu gosto muito da terapia de aceitação, compromisso com a tarefa de valor. Eu vou ser honesto, independente da situação, da circunstância, de quem esteja.
né? Eu recebi... Ou pelo menos se esforçar se para esforçar ser, né? para, Uhum. né? Eu não vou desistir de um propósito, a menos que fira um valor, Uhum. enfim. Então, tem muitas questões. Eu eu trabalhei numa empresa onde eles me mandaram um meme de uma foto do Serviço de Medicina Ocupacional, colocando o número de acidentes, o SESMIT lá, o número de acidentes que tinham lá. Então, tipo, tinha um equipamento obrigatório para utilizar, que era o capacete. E aí, embaixo lá, use o capacete. Ele é um equipamento obrigatório. E embaixo, assim, não importa se todas as pessoas estão fazendo o certo, né? Quem faz, não importa que todo mundo esteja fazendo, perdão, o que é errado. Você deve fazer o certo. Uhum. Você podia chegar lá, as pessoas estarem sem o capacete. Uhum. Dessa E aí cara. justificativa Efeito manada, né? eu não tô usando porque fulano não tá, ciclano não Sim. tá, beltrano Sim. não tá. Então, fazer o certo, mesmo que Independente. todo mundo faça errado. Uhum. É um norteador muito forte para que o seu valor seja coerente com o seu comportamento. Uhum. Sim. E eu acho que assim, né, até trazendo um pouco isso da nossa questão cultural, o meu lado comportamental às vezes fala um pouco mais alto, porque eu fico pensando assim, a pessoa que trai, talvez ela também justamente, ela tem uma manutenção desse comportamento um pouco por conta da impunidade. Um pouco por conta da impunidade, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque muitas pessoas, assim, não que seja certo ou errado, não é essa questão perdoar, né? Não é esse o ponto. Mas ela volta, ela trai, muitas mulheres ficam ali na fase de negação, né? Passam por cima, tudo bem, a gente segue. Uhum. E aí, esse comportamento de não deixar isso claro, não ter conversas difíceis, não responsabilizar a pessoa, por muitas vezes faz uma manutenção daquele comportamento. Concordo plenamente, mas concordo plenamente. E não é que é culpa da mulher, não é isso, mas é uma questão da gente, todo mundo perceber isso, né, gente? Se alguém faz algo errado, é importante que essa pessoa pague, né? É importante que a pessoa tenha consequências, Sim. sejam elas positivas, sejam elas negativas. Por que no trabalho, se fosse assim no trabalho, por que as pessoas não roubam no trabalho, né? Por que as pessoas mantêm um certo comportamento ali, né? Seguem as regras? Porque elas sabem que se elas começarem a sair muito da linha, né? Haverá punição. Se elas cometerem vários erros consecutivos, a punição é muito grande, né? E aí a pessoa vai deixar de receber o salário, a pessoa vai ser provavelmente mandada embora, vai ter uma advertência. Sim. Mas e no relacionamento? Eu acredito que a impunidade, ela é importante nesse caso, né? Assim, é um ponto importante para ser conversado. Sim. Né? Não sei, Paty, se você pensa um pouco sobre... Eu vivi isso, gente. Eu vivi tudo isso. A primeira pessoa que coloca impunidade é você, né? Eu fui... assim, o recurso... só para contextualizar, eu sou de uma família cristã, eu tenho uma fé, eu tenho uma relação muito forte com Deus, eu fui criada sob preceitos, eu vou colocar assim, muito estruturados, né, do que é certo, do que é errado, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cristão. Então, a impunidade, ela sempre ficou esbarrada no sentido de que eu precisava andar uma segunda milha. Talvez isso seja muito duro, eu não vou dar... eu tenho que dar as possibilidades para o arrependimento. Basicamente isso. Eu sou responsável pelas possibilidades de arrependimento. E eu escutei muito isso. E eu vivi isso. E o arrependimento, ele é uma digital. É do outro. É de quem fez, né? É de quem fez. Ele que se... ele que pessoa lute. Tem que se conscientizar do que ela fez. Exato. E eu forneci muitas portas, né? Pela inocência, por uma certa ingenuidade, assim, para que, da minha parte, eu dei todas as possibilidades, né? Então, tá tudo certo, né? Eu sou muito generosa. E isso foi muito...
é difícil porque a traição é um golpe na sua autoestima. A traição, ela é uma despersonalização, ela é uma desconstrução de quem você é. Você fica totalmente perdido. Eu escutei de uma pessoa que o pai dessa pessoa sempre traiu a mãe. Pela vida, chegou na vida adulta lá, né? Ela se separou. E aí, uma das frases que me impactou foi: a pessoa que trai, ela nunca tem a ciência completa do impacto negativo sobre a família e sobre a pessoa. Porque se ela tivesse, ela não faria. Então, a gente precisa entender que a pessoa que trai, ela tem uma baixa consciência de si mesma naquele momento, naquela situação. Pode ser que vai elucidar, que ela vai ter luz, que ela vai amadurecer. Mas naquele momento, são outras questões. Então, enfim, terminando, né, eu acho que hoje, se eu pudesse chegar para... Assim, hoje a gente tem muitos recursos de autoajuda. A autoajuda estava muito nos livros. Eu lembro que eu procurava livro para falar de perdão, de reconciliação. Pouco material. Gente, eu adoro ler. Então, hoje, se tem alguém escutando a gente, ela chega nesse patamar, tem uma parte que é injustificável. Não tente justificar o injustificável. Tem algumas questões que elas... você não tem governabilidade. Sim. Que se você olha demais pro outro, você se desprotege. Sim. E é um pouco até da tua história, né, Paty? Assim, pelo que a gente leu aqui. Então, existiu ali um primeiro momento, né? Uma certa descoberta. Se eu não me engano, quanto tempo que você teve de relacionamento? Pensando assim. Ao total, eu acho que foram... Deu quase 22 anos. 22. Foram... Uma vida, 17, uma história. 17 anos de casada. Não, 17 anos de casada e um namoro, enfim. Deu 22 anos. Metade da minha vida existencial, da minha vida consciente, adulta, madura, né? Enfim, né? Evoluíram juntos ali. Sim, e foi muito tempo. Essa questão, né? Assim, o tempo, a família, você tem filhos. Sim. Gente... É aquele contexto todo que influencia. No seu caso também, 2 filhas, né? 2 filhas, e lindas. Eu pensei muito nelas para gravar isso aqui, depois a gente fala delas. Imagina. Elas são tão fofas. Elas são lindas. Mas assim, eu escutei muito, gente, vocês não têm noção. Sobre, só para falar o que você colocou, Michele. Fins de demência. Eu vou abrir aqui. Você tem uma GLA na garagem. Fins de demência. Então, que tipo de coragem você precisa ter para fazer uma disruptura estrutural? Gente, tem pessoas que convivem com isso, ok, né? Então aí o meu valor estava sendo altamente afetado, e eu tenho coragem para sair de uma GLA e ir para um Uno. Foi exatamente essa transição. Então, minhas filhas, elas falam: mamãe, estaciona na esquina, porque eu não quero que ninguém veja a gente nesse carro. Porque é um processo que elas também passam, né? Ou seja, uma vivência. Não, a minha advogada falava: o divórcio diminui. O divórcio diminui. O divórcio diminui. Enxuga, diminui. O divórcio empobrece. Cara, e esse é um dos pontos que faz com que muitas pessoas continuem, né? Na relação, seja as mulheres ou seja o homem. Acho que uma valência muito maior entre nós mulheres isso acontece. E fato, assim, eu acho que tem vários fatores, né? Como a gente falou no começo, que contribuem para a nossa tomada de decisão de ficar numa relação assim.
E eu acho que é muito importante a gente ressaltar esses fatores, né? E até, de repente, trazer como uma psicoeducação mesmo, trazendo esse gancho do que você trouxe, Paty, de que, de repente, a gente tem pouco conteúdo que fala diretamente, né, sobre isso, porque eu acho que as pessoas têm muito medo de passar uma orientação que, de repente, não vai ser a orientação assertiva. E a gente não tá aqui para dizer faça isso ou faça aquilo. Mas é importante a gente dizer que tem caminhos que a gente pode, de repente, ler que aquela traição é um comportamento, por exemplo, recorrente e que, de repente, não é um deslize que a pessoa teve naquele momento, que às vezes é um comportamento que fala que aquela pessoa é uma manipuladora, que aquela pessoa é uma pessoa que é um narcisista, que aquela pessoa tem, sei lá, uma personalidade histriônica ou é um psicopata e que aquela pessoa vai fazer de novo. Então, a gente tem pistas que isso pode ou não acontecer. Inclusive, isso que você trouxe sobre a questão do arrependimento é uma coisa importantíssima para a gente poder pensar. Arrependimento é algo que a pessoa que traiu, enganou, mentiu, é que tem que sentir. E tem que ser uma coisa, de fato, genuína e, claro, espontânea. E a gente não vai saber nunca se é genuíno ou não, a não ser que os comportamentos provem que aquilo é genuíno. E quais os comportamentos vão provar que aquilo é genuíno? Que foi realmente só um deslize numa única vez? Ou, né, enfim, se aquela pessoa vai fazer de novo. É a gente vendo isso numa recorrência. Como que a pessoa ficou depois dessa traição? Depois que a gente deu uma segunda chance, né? A pessoa tentou te reconquistar, a pessoa, né, ela voltou a te tratar, enfim, como... deu todas as senhas. Te deu... É isso, te deu os subsídios, né, para você confiar, né? Fez uma mudança, tornou-se confiável, quis realmente reconquistar, reconstruir, deu voto de confiança ou não. A pessoa continua misteriosa, esquisita, bloqueando o celular quando você chega. Isso não significa que, de repente, a gente vai virar a pessoa a querer fuçar o tempo todo, que daí é um outro comportamento, né? E daí é algo muito mais essa verificação, esse stalkear, é muito uma coisa que afeta a nós mesmos que estamos fazendo do que necessariamente ali o outro. O outro sofre um impacto posterior. Mas a inquietação, a angústia, né, esse processo todo obsessivo, ele é algo que mais afeta a pessoa que está fazendo do que o outro. Mas se a outra pessoa está dando motivos, ou seja, continua tendo comportamentos nocivos e você está vendo, essa é uma super pista de que aquilo vai acontecer de novo. Red flag. Né? Que foi até um pouco da história da Paty, né? Assim, se a gente for observar, existe aí uma linha do tempo. Então, me parece que a gente lendo um pouco a história, né, Paty? Você me corrige se eu estiver errada. Então, existiu uma primeira traição, né? Uma reconciliação, vocês seguiram, né? Seguiram em frente, assim, até você não foi muito a fundo, né? Assim, teve ali um primeiro contato ou chegou a investigar nessa primeira situação? Não, na primeira situação eu descobri, né? A gente teve uma reconciliação que eu acredito que foi honesta, foi verdadeira por um tempo. E depois, quase acho que deu 10 anos, aí a recorrência. Na recorrência, quando no texto fala que o buraco ficou aberto no chão e na alma, aí é só um retorno para a mesma dor. É importante a gente salientar como se fosse um trauma, né? Um trauma, você perde o movimento daquela função, você quebrou o braço, de repente você não vai poder jogar tênis do mesmo jeito. Fica ali uma memória de que você não vai ter o mesmo desempenho. Sim. Então, obviamente, o nível de confiança que eu tinha já não era o mesmo. Então, eu aprendi a stalkear, eu aprendi a vigiar. Eu fazia isso rotineiramente, né? Eu vejo que hoje, voltando um pouquinho no que você falou de arrependimento, eu gosto muito do arrependimento do ponto de vista bíblico, não é um ponto, mas assim, ele fala que é o abandono do pecado. Vamos pensar que deixar de fazer. Deixar de fazer. Mas aí quando a gente pega essa ilustração, o arrependimento, ele é, sim, uma mudança forte de comportamento. Então, quando você começa a ver sinais que aquele comportamento permanece, né? Então, eu agora falo do outro lado. Se você se sente incomodado para ficar stalkeando,
coisa, né? Coisa. Sim, Eu não tinha essa clareza, eu não tinha essa ampliação. exato. Mas o meu comportamento já falava Uhum. sobre algo que, de repente, eu não estava sendo nutrida suficiente. Sim. Uma pessoa que se arrependeu, ela quer te reconquistar. Sim. Ela vai deixar claro para o mundo, para o universo, que você é o objetivo, você é o Sim. objeto de que o perdão precisa ser conquistado. Uhum. E ela vai saber que o perdão tem um tempo Sim. de processamento. Ela vai respeitar esse tempo. Ela vai saber lidar com as oscilações. E ela vai se implicar do que ela fez, né? E muito do que a Rai trouxe sobre a questão da consequência, seja ela punição, enfim, ou alguma outra coisa, essa desconfiança da pessoa que foi traída para com a pessoa que traiu, ela é uma consequência do que aconteceu, dos comportamentos. Então, se eu mentir para você, é natural que você desconfie por um bom tempo até eu provar que realmente agora você pode voltar a confiar em mim de novo. Então, é uma coisa que vai acontecendo como no processo. Mas se a pessoa fica com raiva porque você está desconfiando, ou se a pessoa fica brava, ou a pessoa mostra comportamentos assim, como se aquilo fosse pequeno que você está fazendo, tipo, você está exagerando, reduzindo, diminuindo, como se a pessoa Ela não não se implicasse do que ela fez, do que ela causou, do que ela gerou, né? Por isso, a consciência do erro, ela... e isso... eu não tinha... Humildade, sim, né? exige humildade. E existe, além da humildade, o desejo fortíssimo de reparação. Eu quero reparar. Sim. Reparação Que eu mesmo histórica. fiz, né? Sim, é uma reparação. E você vai sentir isso, essa verdade. Essa verdade da reparação, ela vai estar totalmente explícita em diversos âmbitos da vida, né? Sim. Ô, Paty, e se você pudesse falar assim um pouco até pro pessoal, quais são os sinais, assim, né? Eu acho que algumas pessoas devem estar se identificando com a história, com tudo isso que você está contando, mas quais são os sinais, se você pudesse resumir, assim, trazer alguns pontos importantes? A gente falou aqui sobre essa coisa do celular, do bloquear, né? Do sempre ter ali senhas, segredos. Não esse ponto isolado, mas talvez sempre um comportamento de esconder, né? Mas você percebia um distanciamento, outras coisas que foram te dando esse alerta? Sim. Me conta um pouco, Olha, como eu falei, eu sabia que existia alguma coisa de errado, não conseguia identificar o que estava errado. Mas, basicamente, né, a pessoa muda a forma de tratar você. Né? Ela muda, não tem jeito. O tratamento no dia a dia, ou ele se torna muito teatral, ou ele se torna distante, ou ele se torna frio. Você vai perceber que alguma questão. Outra coisa... E mesmo sendo teatral, ninguém consegue fingir o tempo inteiro. Não consegue. Alguma coisa vai vazar. Alguma né? coisa vai vazar. Outro ponto importante que eu vejo é a rotina. A rotina da pessoa muda. Né? De repente, você começa a ver excessos de compromissos que não eram compromissos. Né? E aí, agora não, eu tenho tal compromisso sempre. Opa! Excessos de compromissos que não faziam parte da rotina da pessoa. Né? Outra... eu vejo assim, a comunicação evasiva. Você vai perguntar... Nunca tem horário, nunca tem local específico, nunca tem... Aquela coisa sempre aberto, né? Confusa. Você vê... e no meu caso, eu tinha uma descompensação de muitos horários. Eu não sabia, né, onde a pessoa está, com quem está, porque tinha uma justificativa da profissão. Então, assim, facilitava, de repente. Exato. Então, tem mudança no comportamento, tem mudança na rotina. Mas o mais importante, aí eu vou falar para o público feminino, confie na sua intuição. A intuição que você está tendo, não jogue ela fora. Ela é o primeiro. Se agarra nela, porque ela está apontando alguma coisa. Sim. O desconforto, ele às vezes vem do nada.
você não consegue Como se decifrar. fosse uma coisa no ar, No assim, ar, né? Uhum. Eu vejo dessa forma. E assim, já diria até o meu pai, né? Ele falava muito sobre isso. Não há mentira que fique encoberta por muito tempo, né? Não há Em algum mentira momento a verdade que aparece, fique né? encoberta. A verdade, ela Exato. vem à tona, né? Sim. Em algum momento vai vir. Inclusive, a pessoa que tá ali do outro lado, muitas vezes já percebeu, né? Já teve essa pulga ali atrás da orelha, só que ela finge que não viu. Uhum. Ela passa por cima. É uma Né? escolha. É uma Sim. escolha. É uma É uma escolha. escolha. Sim. Mas eu acho que, até falando pra quem ou pra quem mantém esse comportamento de trair, é importante que essa pessoa tenha essa ciência, né? Ela não vai ficar assim, ela não vai ficar. Essa mentira não vai ficar ali por muito tempo. Né? Em algum momento isso vem à tona, você vai deixar escapar. Né? Quanto mais você encontrar essa pessoa, né? E aí o seu telefone, você vai esquecer de apagar alguma coisa em algum momento. Então, Exato. Certeza. Até porque eu acho que quanto mais natural, quanto mais a pessoa faz isso há bastante tempo, ela vai entrando numa normalidade tão grande e aquilo vai se passando. Então, eu né, presenciei, participei de algumas experiências nesse sentido, e aí a pessoa dizia assim, não, no começo a gente saía super escondido e aí de repente a gente ficava olhando para ver se tinha alguém conhecido nos lugares, a gente tinha um lugar muito distante, longe, uma outra cidade, era tudo muito, como fala, muqueado, né? Perdão. E aí, de repente, enfim, ficando tão confortável, que foi dando tão certo, que de repente a gente estava se vendo já num lugar onde era No público, shopping. passava todo mundo, muito Aham. próximo de onde a gente vivia, e assim foi acontecendo até que realmente a outra pessoa pegou. Porque a gente se acostuma. A gente se acostuma com tudo, naturalizando cada vez mais essa situação, mais as coisas vão sendo vazadas. E aí a mensagem vem, a ligação vem, e aí né, você pega lá a cartinha que chega da operadora e vê lá os números, a pessoa não faz tanta questão, porque acha que tá tanto tempo assim que, não vai ser agora que vai me Não pegar. vamos pegar. Né? Não vai ser agora. Então, a gente vai vendo até esse comportamento que é nocivo, né? Porque daí, de novo, uma coisa é algo que aconteceu de uma forma que, enfim, não foi premeditada. Outra coisa é algo que a gente está mantendo há bastante tempo. Fazendo uma Fazendo a manutenção, manutenção. né? Isso também é uma coisa que fala, né, bastante ali. E que, de repente, influencia na nossa tomada de decisão ou não. Seja uma primeira vez ou seja uma segunda vez, se na primeira a gente decidiu dar uma chance. Mas eu queria pegar um gancho, Paty, do que você trouxe, mas não prolongando nisso, mas não esquecendo de passar, porque eu acho que é uma coisa importante. Acho que, principalmente dentro de contexto religioso, e aí não é tanto sobre algo espiritual, mas religioso, isso de crença mesmo, né? Eu acho que todas nós, mulheres, em algum momento da vida, a gente já ouviu que a mulher sábia é que edifica o lar. E muitas pessoas distorcem, né, esse mandamento, essa fala ali bíblica, de uma maneira como se você tivesse que se submeter àquela traição, àquele julgo ou àquela violência que está acontecendo ali, como sendo você a responsável por fazer a manutenção, você ser o pilar do lar. E quando a gente traz essa fala, ela é uma fala muito perigosa e que, enfim, tem muitas pacientes né, e mulheres que eu acompanho, queridas, que vivenciam, infelizmente, esse julgo da religião, mas de uma forma que é distorcida, porque na realidade não é isso que esse versículo quer dizer, né? E esse julgo, ele é indiretamente passado de geração em geração e que muitos se sustentam, famílias que passam por relações disfuncionais, abusivas, tóxicas e de violência até, por se apoiarem nisso. E por serem aconselhadas seguindo esse julgo, que eu chamo de julgo mesmo. No meu processo terapêutico, né, para eu entender qual era o meu papel em frente a o perdão e reconciliação, eu fui colocada num tabuleiro, basicamente, onde a minha terapeuta falava assim, que mensagem você vai, que mensagem você quer que suas filhas leiam de tudo isso, né?
puxa, eu quero uma mulher forte, uma mulher que lutou pela família, que se dedicou, que ela sabe, minha mãe é guerreira. Tá, custo do quê? Você quer fazer isso, né? Qual valor você vai estar ferindo isso? E realmente, isso é com você, né? Então, no caso, a gente vê isso muito em consultório. Famílias que, se a gente fizesse um genograma, o tabagismo passou de filho para filho, o consumo do álcool, né? Passou de geração, o adultério de geração em geração. Quando a gente chega nisso, a gente vê que as questões geracionais, em processo terapêutico, tem alguém que precisa romper. É igual o ciclo da violência. Quem que vai romper o ciclo da violência? O agressor ou a vítima? Na minha mente, não é eu que tenho que fazer, não sou eu que estou traindo. Opa, peraí. Aí era muito... Qual é o seu papel? Você é coadjuvante ou você é protagonista da sua história? Não, eu sou protagonista. Então, quem rompe o ciclo é o protagonista. É quem tem a luz. Sim, é quem tem a consciência. Tem consciência. Então, é essa mensagem que você quer passar para suas filhas? Ok. Então, quando você identifica o erro e aquela situação está lesiva, aquele ambiente está tóxico, é você que sai. Sim, sim. E muitas vezes a pessoa que interrompe, a pessoa que acaba sendo a que destoa da situação, sai muitas vezes como a errada, né? Você tá destoando do ciclo, porque todas as outras você não deu uma chance? Né? Por que você não tá dando uma chance? Você tá abrindo mão dessa estrutura. Olha onde você mora. Olha e pelo menos, né? E aí sempre tem um pelo menos. Pelo menos e x. Esse pelo menos, ele é algo muito invalidante. E eu fiz isso, gente. Eu fiz isso. Na primeira reconciliação, eu levei em consideração tudo isso. O tempo e tal. Fiquei assim, não. Sim. Vamos lá. Pô, é um comportamento recorrente, apareceu de 10 anos que eu descobri, pode ter sido, pode ter acontecido em outros momentos, não sou essa pessoa que fica procurando, mas assim, era um padrão de recorrência, né? Sim. Então, é muito confortável a gente ficar no que supostamente naquela estrutura que é boa para os filhos, que é boa para você, que materialmente, financeiramente funciona. E isso é até um ponto, né, Paty? Uma das coisas que te ajudou, te impulsionou a tomar essa decisão foi justamente a liberdade financeira, né? Você acredita que se você estivesse em outra situação, né, numa situação de mais dependência, isso seria mais difícil, mais complicado? Sim. No teu caso, assim, como que foi pra você essa questão da parte financeira? Até no ensaio, quando a gente conversou sobre o impacto disso na minha vida profissional e pessoal, tenho certeza, a minha vida profissional, ela sempre caminhou muito bem. A minha vida acadêmica, muito bem. É um fator protetivo, né? É um fator de proteção à sua saúde mental, à sua condição. Sim. Deus me deu excelentes oportunidades, muito boas. Eu estava num super hospital, né? E na segunda narrativa, aí, quando a gente fala que foram em 2 momentos, no segundo momento, na minha reconciliação, houve uma doença. Uma doença muito forte, quimioterapia, rádio. E quando eu cheguei, quando eu recebi um convite para mudar de empresa, eu cheguei para o meu diretor, para a pessoa que estava me entrevistando, né, que era o diretor, enfim. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, eu só tenho 20 horas. Né, eu não tenho 40 horas para ofertar para sua empresa. No caso, na época, meu marido, ele tá fazendo químio e rádio. E ele falou, bem-vinda. Cara, isso me emociona. Bem-vinda aqui essa empresa. Todo mundo tem problema real. Esse emprego, que é o emprego que eu tô até hoje, ele é o meu fator de proteção. Total. Porque eu me desenvolvi muito. Eu fui muito aceita, muito respeitada, muito admirada.
no trabalho, acolhida. Né? Os meus pares sempre contaram muito comigo, então assim, eu tinha um espaço muito importante de validação. Então, e aí quando aconteceu assim a minha todo mundo sabia da minha trajetória, todo mundo sabia das lutas que eu estava passando, porque eu me ausentava, né? E eu fiquei com tanta vergonha de falar, gente, como que eu vou falar? Enfim, eu tinha uma amiga próxima que eu coloquei ela numa cápsula, conversei com ela, mas as pessoas foram, né? Eu tenho uma amiga que o pai dela estava passando por um processo de químio, de rádio, e a gente compartilhava receitas, assim, de comida pastosa, de suco natural, enfim. Eu falei, gente, como que eu vou falar para fulana que, cara, que aconteceu isso? Foi uma rede de apoio também, né? Cara, uma dessas pessoas me olhou assim e falou, você não tá bem, vamos tomar um café. A outra pessoa falou, tem alguma coisa errada com você. Aí um dos diretores falou assim, ó, o que tá acontecendo? Eu falei assim, ó, eu tô me divorciando. Ele, o que você precisa para ficar com a gente? Olha como a rede, o trabalho foi tão importante para que eu pudesse continuar. Eu basicamente não faltei nenhum dia no trabalho, assim, entendeu? Assim, eu consegui me apresentar porque lá era um espaço de cura, quase, assim, né? Você se conectando com você, com a sua capacidade, fortalecendo a sua autoestima. Sendo producentes, né? Com certeza. Útil, né? Útil. E eu acho que a ocupação em algo que te traz propósito, ele vai ser o seu escudeiro, ele vai te ajudar. Vai te ajudar. E até uma mensagem, assim, para as meninas que estão muito nessa fase de eu quero ser esposa troféu, né? Eu vejo muito isso na rede social, assim, né? Eu não sei quem utiliza a rede social percebe. E tá numa fase, numa onda, que as mulheres estão com esse pensamento. Eu quero ser esposa troféu, né? O que é esposa troféu? Eu quero voltar a ser aquela mulher do lar, dependente, né? Financeiramente, em todos os aspectos, mas talvez justamente essas meninas estejam percebendo o lado bom, né? Que assim, eu não vou trabalhar, não vou ter responsabilidade, eu vou passear, eu vou curtir, eu vou, né, gastar o dinheiro ali do meu marido, do meu parceiro. Mas, né, como a gente tá conversando aqui, isso é muito perigoso. Sim. Porque você deixa de ser protagonista. Você deixa de ser. E assim, o poder da escolha, o poder da decisão. Exato. Exatamente. Foi isso que Deus, isso é muito de ir e vir, né? Aí eu vou usar minha religiosidade intrínseca, que é o presente que Deus me deu. Exatamente. O meu livre, arbítrio, eu posso escolher. Exato. Eu não posso escolher o que faz mal para mim. E você ter uma hipossuficiência, que é essa dependência financeira, te mantém refém de relacionamentos ruins, de relações nocivas, porque você não tem outra possibilidade. O que você vai recorrer? Então, quando a gente pensa em fator protetivo, seja uma autossuficiência financeira, seja uma rede de proteção, como pessoas que vão te apoiar, estão ali, isso são fatores realmente que diminuem o risco de você ter que se manter em relações ruins. E entra muito naquele ponto de eu nego o que está acontecendo mesmo sabendo, porque realmente é uma questão sobre mim, de baixa autoestima, ou porque eu não tenho outra possibilidade. Porque às vezes o negar para muitas mulheres, muitas pessoas, é realmente porque não tem outra saída. E ficar nessa relação, tendo que se submeter a coisas, enfim, muito nocivas, é por não ter essa possibilidade. Então a gente... e claro, né, são as escolhas de cada um, mas é importante a gente trazer isso como uma psicoeducação. Sim, é um fator protetivo. É e um assim, fator protetivo. Isso muito para as meninas que têm isso em mente, né? Não é errado você abdicar da sua profissão para você, por exemplo, exercer a sua maternidade ou cuidar do seu lar, da sua casa. Isso não é errado, né? Sim. Mas tenha em mente de que você, em algum momento, se acontecer alguma coisa, se ocorrer algo como uma traição, você pode sair dessa situação, né? Você pode recorrer a uma renda extra, você pode fazer um curso, né? Então, assim, não abra mão completamente disso.
né? Continue estudando, de repente, né? Não Sim. abra mão totalmente. Sim. Estude, se atualize. Então, você não quer trabalhar, mas faça alguma renda extra, se ocupe. Sim. Isso vai fazer muito bem pra sua mente, né? O que a gente tá conversando aqui. Sim, E você ter vai se outras tornar, fontes. e você se torna interessante para si mesmo. Sim. Sabe, sim. eu acho que eu sempre fui interessante para mim. Uhum. Eu sempre, leitura em dia, adoro ler, Uhum. adoro estudar, sempre curiosa, Sim. né, nas tendências, não sei fazer isso, ok, vamos estudar. Uhum. Então, E esse é o antídoto contra a dependência emocional, né, Paty? De você conseguir ver valor na tua vida e ver interesse na sua vida para além de um relacionamento amoroso, né? Para além de uma Sim. relação conjugal. Então, sim, seja no trabalho, seja na família, nos estudos, Sim. numa carreira, num hobby que você tenha, enfim, amigos, família. Tem tantas coisas na nossa vida que também são interessantes e que esse é um fator de proteção contra relações nocivas, né? E contra uma dependência emocional Sim. também. E é uma pílula super de autoestima. Você Sim. ter uma vida interessante para além de uma única fonte de Aham. prazer, de realização e de segurança. Porque se a gente tem uma única fonte, se essa fonte ela é escassa e deixa de existir, o que pode sobra? deixar de existir por Né? N razões. Uhum, Né? sim. A gente está falando aqui Sim. de uma ruptura por uma traição, mas a gente tem Exato. o luto, tem a morte, Exatamente. né? Tem a doença, tem Sim. incapacidade. Aquilo que a gente não pode ter controle Não nenhum, temos né? controle sobre essas questões, né? Exato. Você tem, então, investir em si mesma é um fator de proteção à saúde mental, é um Sim. fator de proteção a uma comunidade. Sim, É. sem dúvida. É uma Com comunidade. certeza. Ô, Paty, e seguindo um pouquinho aqui, como foi pra você essa parte do perdão, né? Então conta pra gente, assim, em algum momento você considerou perdoar? O que te levou a essa escolha, né? Eu perdoo sempre. Como foi? Conta pra gente, assim, entrando já mais nessa temática aí do ressentimento, né? Sim, Como sim. foi pra você o perdão? Conta aqui. Até escrevi algumas questões aqui sobre o perdão, Ótimo. mas eu gosto da... Vamos pensar o que é o perdão, né? Na minha concepção, na minha estrutura teórica da minha mente, com tudo que eu li, o perdão é você abrir mão da reparação. Sim. A reparação do seu modo, do seu jeito, Uhum. né? Então, eu vou perdoar essa dívida porque eu vou deixar de lutar, de cobrar por aquele dinheiro. Uhum. Uhum. Então o perdão, ele tem uma questão de você abrir mão de uma reparação. Mas o perdão, ele tem uma questão de resgate. Uhum. O que te roubaram? A paz. Então, peraí, a paz aqui é minha. Uhum. Você me deixou um conflito e eu quero a paz. Então, assim, demorou muito para eu entender essas questões. Pensar que eu num relacionamento de quase 2 décadas, você tem que perdoar muitas coisas. Uhum. E eu fui perdoada por muitas coisas, né? Então, você tem um relacionamento duradouro, o perdão, ele é corriqueiro, coisas grandes, coisas pequenas. Uhum. Mas a partir do momento que você decide perdoar algo que não tem reparação, acho que é muito grave, Uhum. você precisa também ter comportamentos coerentes em relação a esse perdão. Uhum. Então, essa foi a maior dificuldade. Eu perdoei mais de uma vez, né? Mas a primeira vez que eu perdoei, eu entrei num processo de ressentimento totalmente tóxico. Uhum. Eu passava num lugar, aconteceu isso aqui. Lembra, então eu tinha aquela questão, então eu ficava naquele conflito. Perdoar é esquecer? Perdoar jogar lá nas profundezas? Cara, não. O perdão, é essa questão. Eu não vou mais querer a reparação desse jeito. Né? Não estou abrindo mão da justiça, mas eu não quero que aconteça desse jeito, mas eu estou buscando aquela minha paz que foi roubada. Uhum. Então ele tem mais a ver com quem está perdoando do que a outra pessoa, né? Então o perdão E eu achava... Eu me liberto daquilo ali que aconteceu comigo. Eu achava que o verdadeiro perdão só ia acontecer comigo quando eu tivesse
o arrependimento da outra pessoa. E não. O perdão é seu. O perdão, ele é um processo que não tem a ver com o outro. É você que vai pegar a sua paz de volta. E essa paz, ela vai ser restabelecida como? Sem ressentimento. Então, eu gosto muito no espanhol, que quando você fala re contra bueno, o prefixo re, ele significa que você está dando uma ênfase que aquilo está repetindo, né? Então, assim, ressentimento, você está experimentando de novo. O re é de repetição. Né? Como se fosse o sentir de ressentir, novo. reexperimentar, relembrar, refazer. Então, cara, o re tá falando que você quer fazer aquilo de novo. E não é assim. Né? Você precisa parar esse processo. O perdão, ele não vai ter o controle, e aí a neurociência traz muito, de você nunca mais lembrar. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de um pós-trauma. Até porque é protetivo a gente lembrar do que de ruim que nos aconteceu, para que a gente, de repente, faça outros caminhos e evite que aquilo aconteça, se isso tiver no nosso controle, e faz parte das lições aprendidas. Exatamente. Então, é necessário. Então, não espere o arrependimento do outro para você perdoar. Não espere que isso nunca mais vai vir na sua memória. Espere que você perdoe essa pessoa como você gostaria de ser perdoado. E assim, o perdão muitas vezes é um ato de amor próprio. As pessoas acreditam que o perdão é uma questão de merecimento. Então, assim, eu só perdoo se o outro merece. Não. Né? Não. O perdão, ele é um ato de amor próprio. Sua vida precisa seguir. Você precisa se libertar disso, né? Justamente, a outra pessoa já seguiu. A outra pessoa, muitas vezes, já tá com a vida dela feita, resolvida. Ela nem lembra mais do que ela fez com você. E você tá ali carregando aquilo. E aí você descobre que você pode parar de carregar. Né? Você pode resolver a sua vida ali, você pode simplesmente soltar, perdoar. E isso é um ato de amor próprio. E sobre isso das experiências negativas, é importante a gente dar uma certa ênfase, porque as pessoas acreditam que perdoar é esquecer. Mas trazendo essa visão, esse conhecimento, né, para neurociências, não tem como esquecer. Por quê? A memória, principalmente a memória negativa, ela nada mais é do que um mecanismo de defesa, né? Ela é um mecanismo importante na evolução do ser humano. Se a gente for parar para pensar, se você esquece tudo de ruim que aconteceu com você, você vai repetir inúmeras vezes aquele erro, né? Você vai passar por aquela situação negativa inúmeras vezes. Então, a memória negativa, ela tem uma função de te proteger. Né? Inclusive na questão do relacionamento. Porque se você for parar para pensar, durante toda essa fase, você teve um certo aprendizado, né? Você aprendeu ali com aquela situação, você aprendeu a identificar sinais, você aprendeu a analisar essa situação, né? Como uma situação negativa. Muito provavelmente, durante a sua vida, você vai se recordar dessas coisas e a tua mente vai te lembrar, não cai de novo nessa situação. Isso daqui tá muito parecido com o que você já viveu, né? Então, é um fator protetivo, né? É um mecanismo de defesa do teu cérebro para que você não repita o mesmo erro. Então, a memória negativa, os pensamentos negativos, eles vão aparecer. Eles tendem a diminuir ao longo do tempo, né? Então, eles vão diminuir. A gente vai até conversar um pouco sobre como fazer isso, mas eles estão ali. Então, independente disso, perdoe, né? Até no momento em que esse pensamento surgir, a gente pode olhar para esse pensamento e dizer para ele, não preciso pensar nisso agora, eu perdoei, né? Até uma... O perdão é uma decisão. É uma decisão, é uma decisão, né? É uma decisão totalmente cognitiva, racional. Racional, exato. Então, eu penso que eu acho que de repente, né, Paty, eu não sei se aconteceu contigo, mas muitas pessoas, elas têm medo, receio, dificuldade de perdoar, porque muitas pessoas acreditam que perdoar é como se a gente estivesse desconsiderando o que outra pessoa fez, passando um pano para outra pessoa, sabe assim, eu tô, como assim, né? A pessoa fez isso comigo e agora eu tô aliviando para outra pessoa, como se o perdão fosse algo a aliviar o outro. E é esse o ponto, e por isso, de repente, a dificuldade. O perdão não tem a ver com o outro, mas é como se o perdoar fosse fazer você ficar mais conectado com a pessoa do que o próprio amor que existia, de repente, antes. E pelo contrário, e o perdão, ele vai te desconectar de tudo que é ruim que outra pessoa te trouxe.
Exatamente. O perdão... Você se desprende, se né? desprende. O perdão é uma porta tão maravilhosa, Sim. tão necessária. Então, não, perdoar não é sobre libertar o outro, ou sobre desconsiderar o que o outro fez, e não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente mesmo, né? Exato. É como se a gente estivesse tirando aquela bagagem e falando assim, não vou carregar isso aqui que o outro fez comigo, Sim. que não é meu, é do outro. Exato. Né? Exato. E falando sobre a questão do repetir, desse processo de ruminação, desse processo do ressentimento, que é esse sentir de novo, ressentir, né? Reviver aquilo ali. Eu acho que tem duas maneiras da gente repetir. Tem a repetição como apego àquilo que foi, porque a gente tá preso, porque a gente tem dificuldade de se desprender. Sim. E aí o ressentir como Sim. esse apego. E tem o ressentir para elaborar, que daí entra muito nesse processo das neurociências, né? Eu repito isso para elaborar aquilo que aconteceu. Então, eu revivencio com uma maneira de sentir aquilo diferente. E aí, o processo de elaboração, ele é muito pertinente e ele é saudável que Ele aconteça. é saudável porque ele tem né? um tempo. Porque o ressentimento, quando a gente vai acho que no Aurélio, enfim, tem a ver com mágoa. Sim. Então, você reexperimentando, se você quer ficar magoado, qual tempo disso? Então, eu vou ficar magoado um período, sim, para tirar as minhas lições, para entender que aquilo foi lesivo, para eu poder ter a minha... para eu reconstruir a minha integridade, reconstruir a minha autoestima e ponto. Sim. Né? Eu vi muitas pessoas... E assim, depois que você se divorcia, você vai ter amigos divorciados. E cada um tem uma história. Sim. E eu tenho uma amiga que ela se divorciou um pouco antes de mim. E ela sempre sempre me mandava uma frase quando ela descobriu minha história: você é maravilhosa, você tem valor, você é isso, aquilo. E a gente conversando, tipo, essas frases ela precisava repetir num processo de um ressentimento, porque o ressentimento às vezes vem com uma crueldade, com uma autocrítica muito forte. E você precisa sair daquele ambiente. Então, assim, é muito importante pensar que quando você se encontra num processo onde você está ressentindo a mágoa, esse não é um lugar bom para você estar. Não é. Quanto tempo? É tóxico, É tóxico. né? Quanto tempo você ficou? Né? E aí, as pessoas que não conseguem resolver isso, essa vai ser uma moeda de troca, não sei se seria, mas aí o que elas vão passar num processo de reconciliação? Olha só, querido, você está reclamando disso, mas eu tenho minhas justificativas. Perdoou? Não. O ressentimento está tão forte que ela tem que trazer a história lesiva do passado para jogar na cara ali que as coisas não estão funcionando. Então, tipo assim, cara, abre mão. Sim. Perdoa. Voltou de novo. Chega. Olha, eu tô incomodada com isso. Eu já te perdoei, mas isso me machuca. Se une, se conecta. Mas não deixa essa questão tóxica atrapalhar o seu processo de reconciliação, no caso, que tem muita gente que escolhe esse caminho, né? Sim. E até, Paty, pensando nisso, lembrei de algumas situações, né? No consultório é comum, né? Eu percebo que no meu consultório recebo pessoas que desenvolveram transtorno de ansiedade por conta de uma traição, por exemplo. Porque a insistência dos pensamentos negativos é um fator desencadeante para a ansiedade. Então, você pensa assim, tá, eu tô aqui, né, eu tô toda hora pensando no que aconteceu. Eu sei, é iminente, né, realmente vai acontecer. Como o nome já diz, são pensamentos automáticos, não controlamos. Eles vêm, né? Eles surgem na sua cabeça. Sim. Mas podemos controlar o que você faz com esse pensamento. Exato. O que você faz com esse pensamento que tá ali, esse pensamento intrusivo, pensamento automático, né, com essa ruminação. Então, tenha em mente de que ficar ressentindo, né, intensificar esses pensamentos automáticos pode ser um fator desencadeante para um transtorno. Para um transtorno de ansiedade, porque são os pensamentos catastróficos, né? Ou para uma depressão,
Então, a gente tá falando aqui do caso da ansiedade, mas a intensificação dos pensamentos negativos traz também muita tristeza, né? Aquela historinha da TCC. Então, pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Então, se a gente for parar pra pensar, se eu tô o dia inteiro pensando no que eu vivi, no que aconteceu, o quão triste aquilo foi pra mim, eu vou ter um sentimento. Que sentimento é esse? Angústia, ansiedade, tristeza. Qual que é o meu comportamento diante disso? Ficar deitada, me isolar, né, chorar. É normal, isso vai acontecer no começo, mas fique atento para intensidade. Eu acho que o sinal de alerta, né, a red flag, é a intensidade. Você tá assim há quanto tempo? Há quanto tempo que você tá intensificando esses pensamentos negativos, né? Então, entrando nesse ponto da ruminação, a gente depois até, Paty, conta um pouco pra gente o que você fez pra lidar com isso, né? Então, os pensamentos automáticos e negativos, eles acontecem, né? E são inerentes a esse processo, mas o que você fez pra lidar com essa situação? Eu sou especialista em terapia comportamental também, não tá no meu currículo, mas eu fiz essa especialização. Então, pensa a quantidade de pensamentos disfuncionais negativos que eu achava na minha mente durante o dia. Isso começou a ficar muito pesado, assim. Mas assim, uma das técnicas que eu usei muito foi a parada de pensamento. Tá? A parada de pensamento é uma técnica cognitiva e veio o pensamento disfuncional, veio aquele pensamento: ai, mas por que aconteceu isso? Poxa, mas onde que você estava? Ai, mas... E aí você começa a criar cenários, falas totalmente negativas. A parada de pensamento é: eu não vou continuar passando nisso. Eu tinha uma técnica, né? Eu olhava pro céu, ia abrir a janela, ficava olhando o céu azul. Céu azul. Que lindo! Céu azul. E aí quando eu morei no Michigan, tudo era branco. Era tudo branco, eu não sabia o que era céu, o que era neve. Era tudo branco. Mas eu exerci o autocontrole de não fazer a ruminação, de não repensar. É aquilo. E aí vem a neurociência também traz, né? O pensamento negativo vem involuntariamente. O que eu faço? Eu agarro ele e não deixo ele ir? Não, eu vou olhar para o céu. E aí, outra técnica que eu fiz, que a minha amiga me mandava, que era de power phrases. Afirmações positivas. Super! Tinha a minha listinha assim. Então, toda crença disfuncional, todo pensamento disfuncional, tipo, você não tem valor. Eu tenho valor. Que lindo. Você outro pensamento negativo que tinha você não deu conta, você não é o suficiente. Eu sou mais do que o suficiente. Né? É como se fosse um contestar aquele pensamento que vem, né? Sim. Uma contestação. E aí eu parei de contestar e eu só ficava falando, né, o que a minha amiga me mandava. E ela me mandou ontem uma frase. Você é valiosa. Que lindo. Eu concordo. Uma amiga maravilhosa, gente. Uma amiga que todo mundo Ela passou pelo conhece. mesmo que eu. E assim, então todas essas questões, mas tem um ponto que é muito importante. Eu mudei meu estilo de vida. Eu tive o privilégio de morar num lugar muito bonito, de contato com a natureza. Eu fui morar na Baixada Santista. Então ali, todos os dias, eu fazia a minha caminhada, eu contemplava a natureza. A gente já tem muitos estudos que se você contempla o verde, se você contempla o mar, né, você começa a produzir ocitocina, dopamina, enfim, serotonina, você começa a ter estímulos, né, de produção de bem-estar. Então, outra questão, eu comecei também a tratar a mágoa e a raiva como inimigas minhas. Sim. Elas não são bem-vindas. Elas não são bem-vindas. E falo, é muito difícil você fazer isso. Porque dependendo da pessoa, ou do contexto, você continua sendo magoada. Você continua num processo onde você vai ser atacada por diferentes questões. Então, eu comecei a trabalhar muito nessas questões e isso me ajudou muito. Eu parei de... E aí eu trouxe um pouco...
Tem um livro maravilhoso, A Coragem de Ser Imperfeito, Maravilhoso. da Brené Brown. Ela não é psicóloga, ela é uma super assistente social, mas ela tá com o pé Maravilha. ali na saúde mental. Super, gente, maravilhoso. E ela coloca de como você acaba usando a sua autocrítica para te destruir. Total. Eu me destruí, gente. Mas eu me destruí muito, muito. E eu recebi sinais de amigos, todo mundo falando, Patrícia, para de colocar a culpa em você. Para de ser... Então, assim, quando você para de autocrítica, de fazer autocrítica, eu tinha a crença irracional. Eu parei de fazer autocrítica, então significa que eu estou numa postura passiva, né? Então eu estou aceitando, né, que eu sou... Não, você é ativa, você está indo para buscar as resoluções, né? Sim, então sim. isso foi muito importante para mim. Maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que um ponto, né, muito importante para a gente explorar sobre o que a gente rumina, e você trouxe essa questão de repente, essas ruminações, elas virem muito nesse perfil mais autocrítico, centrando em você, né, como você sendo a culpa, enfim, o que você fez ou deixou de fazer. O que a gente rumina traz muita informação também a respeito de como a gente se sente, das nossas crenças, da nossa autoestima como tá. E aí eu trouxe, né, algumas coisas aqui possíveis que eu tenho na minha experiência clínica, de coisas que possivelmente a gente rumine nesse momento. E eu não sei, acho que de repente você pode trazer um pouquinho também disso, mas algumas ruminações que aparecem, né? O porquê que a outra pessoa fez isso. A gente fica ruminando a situação que aconteceu, as cenas, e reprisando tudo aquilo ali que aconteceu. O que eu poderia ter feito para evitar que isso poderia acontecer, o que levou a outra pessoa a fazer isso. De repente a gente rumina formas e formas da gente se vingar da outra pessoa. A outra pessoa vai pagar pelo que ela fez, como eu vou atingir outra pessoa. Se a outra pessoa já seguiu, então, nossa, aí a ruminação ela fica gigantesca. Então, de repente, o problema sou eu, e eu não vou conseguir mais ninguém, e o tempo já passou para mim, enfim. E muitas são essas situações, e a gente rumina também a injustiça, né, porque a gente está nesse lugar. E quando a gente tem uma crença de desamor, de desvalor, de desamparo, aí a gente rumina realmente, possivelmente, questões de muito autocrítica, porque a primeira coisa que é minada é a autoestima. Eu pensei tudo isso, Michele. E aquilo fica gigante, e aí, dentro desse processo de ruminação, e aí até pegando um gancho do que a Rai trouxe sobre, né, o pensamento, gerar uma emoção e gerar um comportamento, a gente identificar também, e esse é um modelinho mesmo, que você pode fazer aí num caderninho, numa planilha, no seu próprio celular, no smartphone, de descrever, descarregando, né, e aí essa ideia de que você trouxe da parada de pensamento, ela é maravilhosa e super funciona para muitas pessoas, mas de repente aquela pessoa que ela é mais obsessiva, que ela é mais compulsiva, ela vai ruminar muito mais isso numa obsessão, e ela não vai conseguir muitas vezes fazer essa parada, que é uma ancoragem, né? Enfim, eu pego alguma coisa que é importante para mim, eu olho para aquilo e aquilo me traz calma. Na PNL a gente chama isso de ancoragem, porque é uma memória afetiva. Mas quem tem essa predisposição a ser uma mente mais ruminante naturalmente, e aí de repente vem uma ruptura, um baque desse, ela vai ruminar muito mais. Então, uma maneira de descarregar, né, isso, e de repente esse pensamento, essas emoções, elas se aquietarem, é a gente conseguir descarregar isso escrevendo mesmo. Então, num exemplo simples, né, você colocar lá, quais são os pensamentos que vêm? E aí você coloca, lista todos os pensamentos que te aparecem, lista todas as emoções que vêm a partir desse pensamento, e como que você se comporta a partir disso, quais são as suas ações a partir disso. Quando você visualiza isso, você vai conseguindo ter uma ideia maior do porquê, o que é que você rumina, o que vem como pensamento.
E identificar isso faz com que a gente identifique qual que é o nosso maior ponto de dor. Sim. É a autoestima, é a autocrítica, é a injustiça, né? Então, aí fala sobre as nossas crenças, é o desamor, é o Sim, desvalor, sim. é o desamparo, não merecimento. E a gente consegue trabalhar exatamente sobre isso, porque daí a gente trabalha nas ações. O que a gente pode fazer, então, para trabalhar essa autocrítica, que é o que você está trazendo, que você fez? E até complementando um pouco, Mi, algumas pessoas justamente vão conseguir se identificar com a técnica da parada do pensamento, isso já vai super funcionar. Sem Opa, dúvida. consegui me distrair, vou lavar uma louça, vou colocar uma música, Sim. vou passear com o cachorro, né? E vou brincar com o cachorro, aquilo ali já me distrai. Totalmente. Mas tem pessoas que vão se beneficiar do ato ali de descarregar, de escrever. Mas, principalmente nesse caso aqui de pessoas mais ansiosas, a pessoa ansiosa, ela tende a acreditar mais naquele pensamento. Então, ela realmente abraça o pensamento catastrófico. Tomar como verdade absoluta. Toma como verdade absoluta. E é muito importante a gente perceber. Então, durante esse exercício de escrever e anotar aquilo que você está sentindo, se questione, né? Esse pensamento, ele é real? Né? Esse pensamento me faz bem ou mal? Outra pergunta. O que uma amiga querida me diria? Ela concordaria comigo, né? Eu sou insuficiente, eu fui insuficiente, eu não sou boa o bastante, né? Eu sou feia, eu sou incapaz, né? Então, eu errei, eu falhei, deixei a desejar nisso. Se você estivesse contando pra alguém isso, pra uma pessoa que gosta muito de você, o que ela te diria nessa situação? Ela concordaria com você? Né? Eu gosto de pontuar e trazer que esse questionamento, essa pergunta, é quase que uma invocação da voz da razão, lá no fundo, né? Você tá invocando, você tá fazendo um treinamento da tua racionalidade com essa pergunta. Uma conversa com você, uma conversa diálogo, com né? você mesmo. Para que você consiga também quebrar o ciclo dos pensamentos negativos, né? Ótimo. E até um exercício muito legal que eu vou trazer aqui para vocês, é um exercício que a gente faz muito na clínica, né, na terapia. Então, assim, claro, a gente tá passando aqui essas técnicas, essas ferramentas para vocês, mas é indispensável que você faça terapia, porque são ferramentas que são aplicadas, né, numa terapia, e o profissional vai conseguir te dar esse suporte. Então, nem sempre sozinho ou sozinha você vai conseguir, né? Tem pessoas que, opa, legal, consigo. São autodirecionáveis, são autodidatas, mas tem coisa que com direcionamento, com certeza, o foco é melhor. Nada substitui, nada né? O substitui. acompanhamento, São algumas dicas práticas, né? Mas nada substitui. Então, um exemplo legal e uma atividade legal que a gente pode fazer é, por exemplo, pegar uma crença ali, ou um pensamento, né? Mais disfuncional diante dessa situação. Por exemplo, eu sou insuficiente. Então, existe a crença lá, eu sou insuficiente. Você vai anotar isso, né? Eu sou insuficiente. Beleza. O que você vai fazer? Você vai fazer uma linha, né? Então, pega o teu caderno ou, enfim, qualquer folha em branco, você faz uma linha, tá? Em uma ponta, você coloca 0% e na outra ponta, você coloca 100%. Isso é um exercício para você tentar sair e quebrar ali o teu ciclo, né? Então, maravilhoso. Então, vamos lá. É legal porque a gente visualiza ali, tira um pouquinho da mente para que você consiga ser um pouquinho mais racional nessa situação. Então, vamos pensar. Aqui de um lado você tem 0%, do outro lado você tem 100%. E o pensamento é, eu sou insuficiente. 0% é o quê? 0% é a pessoa que é capaz. 0% é a pessoa que é suficiente, que é boa, né? Que consegue realizar aquilo que deseja. 100% é a pessoa que é 100% insuficiente, né? Que foi 100% insuficiente, que é como você está, de repente, se sentindo nessa situação, numa situação de traição. O que acontece? Você vai definir o que é ser insuficiente. Então, vamos lá. O que é para você ser insuficiente, né? Então, não ter valor, não conseguir, não alcançar, não dar conta de nada, vamos pensar, né? Então, assim, você pensa que uma pessoa insuficiente é uma pessoa que não dá conta de nada, beleza. Não dá conta de nada. O que você pensava, Paty, naquela situação, por exemplo, com relação à insuficiência? Que eu não dava conta, que eu não era boa, que não era capaz, que eu fiz faculdade na Argentina e sempre falava tenés mala suerte, né? Eu tinha muita... Tudo acontecia com você. Não, tudo de ruim é comigo, com as outras pessoas não, né?
muito, assim... Sim. Aquilo fica Aquela muito chuva forte, de né? pensamentos ali. Sim. Então, assim, não dá conta de nada, né? Uma pessoa 100%. Vamos pensar no 100%. É uma pessoa que não dá conta de nada, que não é capaz de realizar nenhuma atividade, né? Pensando no quesito relacionamento. É uma pessoa que não é capaz de se relacionar. Então, o 100% não se relaciona, né? Eu sou 100% incapaz. Então, eu não me relaciono nunca, né? Beleza. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai se questionar. Realmente... Questionamento bem Bem socrático. Bem socrático, né? Uma Vamos lá. autoterapia socrática. Autoterapia. Diante dessas anotações do que é ser 100% insuficiente, né? Você realmente não dá conta de nada? Você não trabalha? Você não cuida dos seus filhos? Né? Você não conversa com os outros? Você não vai à sua igreja ou na tua religião? Né? Você não cozinha? Você não faz nada? Ou não, né? Na verdade, você começa a descobrir que você... Você vê, uma área da vida, né? Uma área da vida que é uma área importante, relacionamento conjugal, ela fica negativa, é como tem o efeito da generalização, é a generalização da terapia exato. Comportamental. Ou seja, tá tudo ruim, você é toda ruim. Você é toda ruim. Sim. E é uma coisa que traz, né, ativa muito esse gatilho. Muito. E até esqueci de pontuar, mas antes de iniciar ali a... Ignore minha letra, eu tô fazendo correndo. Antes de iniciar o exercício, você precisa se colocar nessa linha, tá? Vamos supor que você tá com muito sofrimento. Provavelmente, quando você faz essa pergunta, tá? Eu sou insuficiente. Quanto disso você acredita, né? A pessoa vai dizer assim, 80%, né? Com base ali na minha experiência clínica, a pessoa vai falar assim, isso é 100%. 101%. 200%, eu sou 200% insuficiente, né? Beleza. E aí, depois você começa a questionar. Não sou capaz de realizar nenhuma atividade. Não consigo me relacionar em nenhuma situação. Aí você começa a questionar tudo e fala, opa, não. Eu me relaciono. Eu já me relacionei outras vezes, né? Eu me relaciono com os meus amigos. Não sou capaz de realizar nenhuma atividade. Quer dizer, ao longo da sua vida, você nunca fez nada? Não, fiz. Então, X, né? Vou marcando um X em todas as coisas. Diante dessa definição agora, onde você se recolocaria? Exato. Nessa linha, né? É fantástico. Onde você se recolocaria? Putz, não cumpri nenhum critério, esse agora, né? Fiz a definição, não cumpri nenhum critério do que é ser 100% insuficiente. Sim. Então, você é 0% insuficiente. Maravilhoso isso, né? 0%. Quando a gente visualiza isso, a gente transpõe, a gente tira daqui da zona pensamento, sentimento, a gente transpõe isso para o papel, a gente materializa, a gente vê que na realidade quantas coisas são mais experienciadas na nossa mente, nas nossas emoções e não são realmente reais, né? De fato reais. Mas é aquela verdade absoluta porque passa pelo filtro das nossas crenças daquele momento e se transforma em emoção. E maravilhoso isso, né? E é muito parecida com isso, é a listinha de evidências, da mesma situação. Você colocar ali o pensamento ou a crença e você trazer as evidências que comprovem que você é aquilo e que você não é aquilo. Que aquele pensamento é real ou que aquele pensamento não é real. E aí, lembrando que, assim como esse exercício, né, que a Rai trouxe, o exercício de evidências, evidências é aquilo que a gente pode provar. Que a gente pode materializar. Porque a gente, às vezes, traz evidências que não são evidências, né? Que daí são continuam... Suposições. Exatamente. Evidências são evidências. Sim. Mas já a gente indo pros finalmente, né, Paty? Maravilhosa essa nossa conversa. Muitas coisas. A gente ficaria aqui, eu acho que mais uma hora, facilmente. 2 horas, facilmente explorando esse tema. Mas se você pudesse trazer, né, assim, um recado especial e lições desse processo, né, difícil que você vivenciou e de superação, né, do ressentimento. E eu acredito que não seja só uma coisa que você supere 100%, mas algo que vai acontecendo, né? Mas vamos dizer que pensando nessa linha, né, ali do 0 pro 100%, nossa, já tá muito melhor do que um dia já foi hoje. Isso já tá muito mais, de repente, elaborado dentro de você. Quais lições você gostaria de compartilhar? E até nos bastidores a gente estava, né, conversando sobre você trazer uma listinha de coisas que te ajudaram nesse processo, seja música, livros, podcast, para compartilhar com a gente. Olha, assim, eu acho que eu falei com vocês, se minhas filhas
se isso estiver no ar, para que elas assistam em algum momento da vida, a lição prática é: você vai ser traída. Vão te puxar o tapete. De alguma forma. Vão te decepcionar. Como é que você vai cair? Eu, com as minhas crenças, eu caí de joelhos, orando, pedindo força. Mas como é que eu me levantei? Aí é a diferença. Né? Eu me levanto com a minha dignidade, com a minha verdade, né? Com o meu potencial, com a pessoa maravilhosa que eu aprendi que eu sou. Né? Então, as pessoas vão ferir intencionalmente ou não intencionalmente. Elas vão ferir sem querer você. E aí você... Então, uma lição prática é você ter consciência que a injustiça vai acontecer. A vida é injusta. Né? E que você tenha uma atitude positiva e tolerante em relação a isso. A gente falou, uma das coisas que eu gosto muito da flexibilidade psicológica, a capacidade de perdoar, a capacidade de se reinventar, ressignificar. Se eu fico numa rigidez, né, inflexível, né? Vai ser bem difícil eu conseguir um bem-estar. Faça exercício físico, uma lição prática. A gente já, assim, fechou, né? Entre psicoterapia, medicação e exercício físico. Infelizmente, cara, o exercício físico ganha. Ele ganha. Se eu fizer uma atividade física regular, talvez eu não precise de psicoterapia, porque eu tô gerando tanta endorfina, tanto bem-estar. Então, tenha uma vida saudável. Meu mestrado foi em estilo de vida, promoção à saúde, e na minha faculdade, na universidade que eu fiz, o foco era estilo de vida. E a gente sabe que o estilo de vida, alimentação e exercício físico influenciam no seu bem-estar subjetivo. Ponto. Terceiro, eu acho que uma lição prática: converse sobre. Né? Então, muitas pessoas passaram por muitas coisas graves, e isso é segredo entre ela e entre elas. Eu acho que o segredo, sem compartilhar com uma rede de apoio de segurança, ele não te traz uma experiência de edificação. Então, a autoestima é também produto do reforço social. Eu preciso receber do outro lado as questões positivas de quem eu sou. Isso me legitima, isso me valida, né? Livro. Foram muitos livros que eu li. Muitos livros que eu li. Eu vou falar de um último. Aquele mais especial, aqueles mais especiais. Olha, que te ajudou. Sim, A Coragem de Ser Imperfeito. Né? Eu tenho muito... Eu me tornei uma pessoa muito mais corajosa para falar que eu errei. Eu não preciso que alguém descubra o meu erro. Eu vou lá e me queimo. Eu tenho essa facilidade. Mas errando que a gente se aprende, né? Eu gostei muito do Mindset. Esse livro, ele traz aí sobre a questão de você aprender com os seus erros. Você não é um fracasso, né? O erro é um step para o aprendizado. Enfim, eu acho que eu vou deixar esses dois livros, que basicamente assim, mas tem muitos outros, depois eu posso mandar uma listinha. Sim, vamos deixar, né? Vamos deixar. Tem outro livro que não tem nada a ver com isso, mas ele me ajudou muito. Ele veio, Aging Brain, do Jennings. Ele é um psiquiatra americano. Eu fui numa palestra dele nos Estados Unidos, e ele trouxe muito, e ele traz muito assim a questão de como seu estilo de vida ele tem um poder muito forte para determinar novas sinapses. Que legal. Né? Então, enfim, músicas. Eu tenho uma lista de músicas, gente. Vamos começar com Shakira. Nesse ponto aí da academia, né? Uma dica legal é assim:
cara, desconta essa raiva na musculação, né? Porque o pior que vai acontecer é você ficar, né, mais bonito, mais atraente, mais agachamento. forte. Que de pior tem pra acontecer? Você fica que de pior? Sarada. Quantas pessoas, né, não terminam e aí, assim, transformam o corpo, Sim, ficam, né, atingem o corpo dos sonhos. Então, gente, é a oportunidade. Oportunidade. Aproveita A ideia essa raiva e aproveita essa dor. Sim, na e passa. academia. E agora Passa uma crossfit música. também, Nossa, adepta nossa. Assim, uma música de brincadeira, né? Porque as minhas músicas que me ajudaram, elas são uma playlist muito gospel, enfim. Mas eu tenho uma música que eu dou risada com ela e ela me ajuda, que é a música da Shakira. Poxa, a Shakira é a Shakira, cara. Sim. Se o Piquet traiu ela, que... Fazer de uma coisa difícil um bom humor. Exatamente, é uma música para dar risada, mas ela traz umas reflexões que ela coloca ali como uma dor. E, enfim, mas tem um cantor americano que ele Ted Swing, eu acho que eu estou falando sério, certo? Mas, enfim, ele fez um álbum inteiro, tipo assim, ó, já tentei de tudo, mais terapia. E todas as músicas dele são de processo terapêutico. E tem uma música que chama The Door. E essa música, ele fala assim, essa noite eu pensei que eu ia me matar, mas eu descobri que eu salvei minha vida quando eu abri a porta para você passar. Nossa. Quantas experiências de ideação suicida a gente vê, né? Sim. Depois de uma traição. A pessoa chega num desvalor enorme. Então, assim, essa música é engraçada, mas ela fala assim, poxa, eu vou salvar minha vida e vou abrir a porta para você passar. Vai. Né? Então, eu acho que existem, assim, vários mecanismos para você adquirir bem-estar, e essa dor não é só sua, você não é a única pessoa que passou por isso, eu não sou. Talvez eu seja aqui a mais corajosa de sentar e falar sobre o que eu vivi, mas é um estado emocional passageiro. Você não vai ficar nisso para sempre. Né? Então, é muito bom a gente colocar a sazonalidade na dor. Na ansiedade. Na ansiedade, eu tinha um professor que ela jogava a caneta, ó, ansiedade é isso. Ela sobe e desce. A dor sobe e desce. A decepção não será para sempre. Ela pode ser para sempre, dependendo se você não consegue lidar com o ressentimento, que é o que foi que a gente colocou aqui. Ele gera uma ferida que você fica alimentando, né? E aquilo ali fica ali. Mas maravilhoso, Paty. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa história. Gente, eu só falei porque são vocês duas. Vocês sabem disso. Não, Paty, assim... Vocês sabem disso. É só vocês. Muito linda. Eu já trabalhei com vocês, a gente tem uma história fora trabalho, então eu confio muito em vocês duas e eu acho vocês duas profissionais incríveis. Eu faria terapia pro resto da vida com vocês. Mas vocês são muito caros. Que privilégio. Não, que privilégio. O coração derrete. Não, e pra quem não sabe, a Paty já foi nossa gestora. Exatamente. Nós réis mortais ouvimos uma coisa maravilhosa. Uma mulher que a gente admira muito, respeita, né? Ama demais, de paixão. Obrigada. Um carinho especial. Foi muito especial pra gente inaugurar, né, com uma das pessoas que nos deu tanta oportunidade, né? Sim. Eu tô cheia de gratidão. Mas é mesmo. Eu tenho muito carinho com vocês, assim, muita gratidão. Eu acho que os serviços que tiveram vocês ali foram muito beneficiados, as pessoas que passaram, e eu sou uma delas, né? Eu acho que esse é um presente, assim. Minha mão tá suando, tá fria, mas é um presente. E vocês desde o primeiro momento, trataram com muito carinho essa minha história. Né? Esse texto que a Raíssa leu, foram vários textos pela gente, como que eu posso, né? Mas, assim, eu quero agradecer profundamente porque vocês cuidaram e vocês presenciaram isso na minha vida, né? Vocês estiveram do outro lado, vocês foram muito parceiras.
E eu acho que o Maravilhoso. recado final, né, para as Uhum. pessoas que viveram essa história também, passaram ou estão passando por isso, Paty, muitas vezes a gente tem aquela crença, né, não troque o certo pelo duvidoso. Mas muitas vezes o duvidoso é o presente e o certo é o futuro, né? Olha, Exato. tem, É fato aqui, né, materializado na nossa Materializado, frente. olha, o que o duvidoso certo pode ser uma pessoa aí, Sim. pode ser maravilhosa, não Sim, tenha sim. dúvida disso. Porque o futuro, né, te aguarda. O futuro te É a única aguarda. certeza Sim, que é a vai única ter, né? certeza, né? A vida vai seguir, a dor vai passar. Se você buscar ajuda, você vai se reerguer, você vai conseguir sair dessa, né? Com a ajuda de profissionais, da sua Sim. família, dos seus amigos. Sim. Mas o presente tá aqui, né? Você tem uma certeza do que tá acontecendo e, na verdade, uma grande dúvida ao mesmo tempo, né? Exato. Então, muitas vezes, o certo é o futuro. Exato. Sim. E a E- certeza de que você vai conseguir superar, né? Seguir. Perfeito, perfeito. E é exatamente isso, para você que tá aí se sentindo desesperançosa de repente, de achar que você não vai conseguir lidar com isso, que isso que você tá sentindo nunca vai acabar, tenha certeza que é possível, assim como a Paty, né, conseguiu lidar e ela compartilhou isso com a gente, que ela conseguiu lidar com as dores do ressentimento e tem conseguido enfrentar isso, é possível também para você. E é possível que a dor compartilhada seja vivenciada quando a gente consegue ter uma boa rede de apoio. Então, você não precisa passar por isso sozinho. Isso é uma coisa bastante importante também de ressaltar, né, Paty? E você quer deixar algum recado final ali, especial? Power phrases. Você tem valor. Maravilhoso. Você é especial. Você é única ou você é único. Você não precisa estar no lugar de dor. Você é protagonista. Você não é coadjuvante. E eu acho que a forma como que você falar consigo mesmo, ela vai determinar muito as suas ações. Então, fale consigo mesmo, da maneira como se você fosse conversar com seu melhor amigo. Sim. Maravilhoso. No tom de voz, no conteúdo verbal, né? Então, eu acho que seriam as minhas mensagens finais. Maravilhosa. E é isso, encerramos por aqui Encerramos. mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Vocês Sim. podem nos encontrar nas redes sociais, então o meu Instagram é Raíssa Santana Miranda, tudo junto. Meu é Michele com 2 L's, Rodrigues, PC Michele Rodrigues com 2 L's. E o meu Patrícia.Ramos, psicóloga. Muito bom. E a gente se vê então no próximo episódio com um tema maravilhoso te esperando. É isso aí. Obrigada, gente. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.